Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam muito bem-vindos ao canal. Essa é uma leitura, gente, para quem tá aí procurando orientação dentro do relacionamento amoroso. É uma leitura canalizada, direcionada para o amor, tá bom? Lembrando que é uma leitura coletiva, por isso não vai fazer sentido para todo mundo. Pode ser que a energia esteja espelhada, então inverta os papéis. Pega somente o que for para você. Por ser uma leitura atemporal, pode ser que para alguns ainda vai fazer sentido, para outros já podem ter saído dessa energia e alguns outros estão exatamente dentro dessa situação, passando por isso aí agora, tá? Nesse momento. Lembrando também que pode ser, gente, que essa leitura não vai fazer sentido em momento algum, então um sinal que não era para você, tá? Vamos ver o que a energia vai trazer para vocês. No final da leitura com o tarô, eu vou fazer o sorteio de 6 signos, pode ser mais forte no seu mapa ou no mapa dessa pessoa. E mesmo que não saia aqui no sorteio dos signos, não tem problema não, tá? Desde que a energia esteja ressoando, é o que importa. Energia. A primeira é cura, serenidade, solidão, nossa, virou muita energia agora, peraí. Só mais 2 no máximo, por favor. Obrigado. O artista. No fundo do deck temos a rainha, temos o nutrir e temos o flores silvestres, tá? Essas são as energias de fundo. O que acontece? Alguma pessoa aqui, pode ser vocês, como pode ser a energia dessa pessoa, tá num processo muito profundo de cura, tá? É uma pessoa que tá buscando a serenidade, a paz, a tranquilidade, a estabilidade. Não vejo só no campo sentimental, não. É como se essa pessoa estivesse buscando isso de uma forma muito ampla, tá? É uma pessoa que está mergulhando dentro aí das emoções, da vida pessoal, ou até mesmo de outras questões, até profissional, onde essa pessoa está em busca disso. Pode ser que ou vocês ou essa pessoa se sentiam ou se sentem muito sozinhos, né? Ou se relacionaram ou estão se relacionando com pessoas que estão sempre assim, por mais que vocês estão com alguém, sempre dá aquela sensação do vazio, da solidão. É como se a energia... Deixa eu desligar aqui o despertador, peraí. É como se a energia dessa pessoa não alimentasse a sua por completo. Sempre falta alguma coisa, entende? É como se fosse isso. A energia do artista, que podemos estar falando de pessoas que possuem, né, muita criatividade, pessoas muito ligadas à arte. Pode ser vocês, como pode ser também essa pessoa, tá? Ou os dois, ou as duas. Tá ok? Vamos puxar aqui também com o tarô pra gente compreender o que mais pode trazer de mensagem pra gente. Essa rainha de fundo de deck é como se vocês enxergassem ele ou ela, ou assim enxergam vocês como uma pessoa muito preciosa, né? Alguém de grande valor, de grande importância. A energia da rainha ou do rei, né? Sempre me dá a sensação da imperatriz ou do imperador. É uma pessoa que se destaca, né, dentro de muitas outras, talvez por ter aquilo que vocês sonham, desejam para dentro de uma conexão, tá? Vamos ver o que o tarô vai trazer aqui pra gente. O que mais pode ser dito? O que mais pode ser dito? 9 de paus. A cura alinhada com 9 de paus. O que mais? O louco. Três de espadas.
tá alinhada com a carta da solidão. Opa, a carta da lua. Vamos lá. Pessoas aqui, 4 de espadas. Aqui, ó. Lembra que eu falei sobre a serenidade? É uma pessoa que tá exatamente nisso aqui, nesse 4 de espadas. Compreendendo os seus processos, os seus ciclos, dando um descanso para a alma, para o corpo, né? Para as emoções, para o coração. Por quê? Talvez são pessoas que saíram ou estão dentro de um processo de cura após um período muito intensivo de lutas. Pode ser que não seja só relacionado a sentimentos amorosos, não, tá? Essa luta aqui pode ser que a pessoa vinha diante de muitos obstáculos na vida e é um momento que ela se recolheu ou, né, não necessariamente se trancou, mas deu um tempo para poder se compreender, se curar, compreender o seu caminho, o seu destino, né? Pessoas que talvez sempre foram muito abertos a se arriscar, né? A dar o passo sem ter medo aqui do caminho. Mas hoje em dia é uma pessoa que sim pode ainda possuir esse espírito, né? De igual louco, eu vou ali, vou dar o passo, eu vou ver onde esse caminho dá, eu vou colocar o pé sem ter o chão. Mas talvez neste momento a busca por essa serenidade, por essa paz, por essa estabilidade está sendo muito maior do que todos esse jeito, né, de desafiar-se, de em busca, né, de, entre aspas, uma aventura. É uma pessoa que de fato aqui tá trazendo e buscando mudanças muito profundas para a vida, tá? E que compreende que isso aqui é necessário. A solidão com 3 de espadas. Pode ser uma pessoa que foi muito machucada, muito ferida, uma pessoa que sofreu dores muito profundas, né? O 3 de espadas são as espadas encravadas no coração, ou seja, uma pessoa que veio talvez de processos aí que sempre a deixaram se sentindo só, ou sempre se doava e não recebia isso, né? Conexões ou pessoas ao redor, uma pessoa que foi muito ferida, machucada e que tá em busca justamente disso, a cura profunda de toda essa situação, né? Não sei se dá pra ver, eu acho essa carta até muito, né? A ilustração, ela é profunda. Uma pessoa, não vou dizer que é uma mulher ou um homem, tá? Uma pessoa aqui com as espadas. Eu acho ela até mais profunda do que o 10 de espadas, sinceramente, gente, porque assim, nesse tarô pelo menos, né? Você vê ali que é uma pessoa que tá sentindo aquela dor. E às vezes esse processo de solidão, pode ser que essa solidão trouxe essa dor, ou pode ser que entendeu que tudo que viveu, na verdade, estava sempre ali dentro de um, né, de um vazio, ou conexões vazias, ou pessoas que sempre a feriram, a machucaram. Por isso abrimos com a energia da cura, né? O artista com a lua. Sinceramente, o que me vem nessa energia da lua é como se fosse alguém que a energia dessa pessoa aqui, independente se é a sua ou com quem vocês estão se relacionando, alguém pode estar tendo um período de insônia, né? Ou tendo sonhos noturnos onde, né, as coisas estão um pouco confusas e está buscando essa clareza, essa compreensão. Ou é uma pessoa que ainda algumas coisas da vida se encontram de uma forma meio que oculta e tá em busca disso, dessa clareza, dessa compreensão, tá ok? Vamos puxar aqui mais energias para entender. Será que tá ficando bem claro para vocês? Eu espero que tá conseguindo explicar. Vamos tirar com esse aqui. O que mais pode ser dito para a leitura dos relacionamentos amorosos? Alguém que saiu de um estresse, talvez emocional grande também, tá? Por isso tá em busca da serenidade. O que mais pode ser dito nessa leitura? Eita, que as cartas estão prendendo. O que mais pode ser dito nessa leitura? Energia, Yin Yang, Cavaleiro,
maturidade espiritual, a cachoeira de prata, perdão. Tá ok. No fundo do deck temos o feminino distorcido. Isso daqui me veio muito com a energia da solitude aqui. E o 3 de espadas. Alguém aqui pode ter tido uma forte ilusão com alguém. Essa energia de fundo de deck que tá oculta, né? Sobre o feminino distorcido. Alguém pode ter sido profundamente machucado ou machucada, tá? Quando percebeu, quando enxergou, talvez houve ali uma clareza de entender que aquela pessoa que vocês estavam ali se conectando ou estavam em busca, não era exatamente aquilo. E que aqui há uma forte necessidade de cura. Porque pode ser alguém que passou no teu caminho e vocês, né, se apaixonaram, se apegaram muito, né? Muito forte aqui o número 3 na mesa. Muito forte o número 3. Pode ser que isso aqui durou muito tempo, essa conexão com essa pessoa. Muito forte o número 3, ó. 36, número 3, 34 e o 32. Vamos lá, vou explicar essa linha aqui que ela tá bem delicada aqui. E assim, eu peço que vocês tenham paciência e atenção, porque é muita informação que tá chegando. A energia aqui de Yang é como se aqui vocês achassem que encontrou a pessoa para sua vida. Essa conexão pode ter para uns 3 anos ou até um pouco mais, tá? Mas pelo menos é uma conexão que já vem de uns 3 anos ou mais, tá? É como se vocês achassem assim, achei a pessoa perfeita para minha vida. E aqui houve uma relação, né? Cavaleiro, alguém que se dedicou, que foi em busca dessa relação, que houve um sentimento muito intenso, que assim, né, se abriu, mergulhou de cabeça nessa relação. Achava que era a conexão perfeita, vamos colocar assim. E que foi muito, né, amou demais, se dedicou demais, alguém muito romântica ou romântico, tá? É uma pessoa que foi muito romântica dentro dessa relação. Porém, houve alguma situação aqui, alguma atitude, que é como se vocês tivessem enxergado, né, com a maturidade espiritual e o 3 de espadas, é como se você tivesse enxergado, evoluído espiritualmente, ou, né, a expansão ali de consciência, ou uma expansão espiritual, abertura do terceiro olho, ou pessoas que já tinham o dom da intuição, mas naquele momento não estavam dando, né, voz, ou permitindo que a sua intuição te mostrasse de alguma forma, e não estavam enxergando o que na verdade estava acontecendo. E foi um processo assim, vocês caminhando até aqui, ó. Falei sobre o terceiro olho, agora que eu vi. Tem aqui, ó, o terceiro olho. Houve aqui um clarão espiritual, onde uma luz fez você enxergar que na verdade você estava em sofrimento. Não era uma relação, uma conexão que estava te trazendo uma alegria, né? Ou era uma alegria momentânea. Não era a conexão que você achava que era para você. Não tô aqui dizendo, tá, que a pessoa era ruim ou que não era uma pessoa bacana, não é isso. Mas a conexão de fato não te fazia tão bem quanto talvez você achava, ou não era aquilo que você estava achando. Por exemplo, eu achei a pessoa que era para minha vida. E na verdade não era essa pessoa. E aqui houve a tristeza, houve uma tristeza muito grande e houve a necessidade de limpeza, libertação, principalmente nas emoções, né? A água. Pode ser que os sentimentos de vocês ficaram aqui muito, não sei se é confusos, mas eu sinto uma tristeza muito profunda. Então houve a necessidade de uma libertação, de uma cura, ou ainda estão passando, né? Por essa aqui, a energia da cura, de renovação, de compreensão e entender o que talvez esse relacionamento causou na sua vida, e também enxergando a verdade. Olha que interessante, eu bati o olho aqui agora que eu vi. Falei da expansão, né? A expansão, a visão espiritual, e olha aqui, agora que eu vi o terceiro olho na lua e nessa carta aqui também. Olha, se vocês não davam atenção à espiritualidade de vocês, ou se vocês abandonaram, né, ou não estavam querendo ouvir a espiritualidade,
A partir disso aqui, ou a partir, né, para alguns futuramente, é como se isso aqui fizesse você se aproximar da tua espiritualidade de uma forma tremenda. E você vai passar por experiências grandiosas, profundas, com a conexão com o seu espiritual. Não abandone mais, né? Independente se você frequenta algum tipo de religião, eu não tô falando sobre isso. Eu tô falando sobre você e a sua conexão espiritual. Tem algo superior sobre você. E que se você não trabalhar, se você não tratar isso com carinho, com respeito, dando cada dia mais continuidade nesse processo espiritual, é como se o seu espírito, além de, entre aspas, se perder, trouxesse coisas muito negativas para sua energia, tá? E aqui tem a busca, né? A última energia que caiu foi a do perdão. Talvez aqui é o auto-perdão, ou perdão a alguém, ou a necessidade de perdoar essa pessoa por situações que aconteceram na relação de vocês, tá? Enfim, aqui pode ser para cada uma situação. O auto-perdão, ou perdão para alguém, ou perdoar alguma situação específica, que houve uma ferida aqui, né? O 3 de espadas está na mesa, tá? E quando houve a compreensão, a abertura do terceiro olho de vocês, ou essa comunicação espiritual, vocês enxergaram a verdade, tá? Vamos tirar aqui mais alguma energia. Vou pegar 2 cartinhas com os anjos do romance. Vamos ver o que os anjos do romance podem trazer para vocês. É uma leitura aqui muito bonita, é delicada, tá? Não posso falar diferente. É uma leitura muito delicada, mas é bonita porque tá falando sobre uma compreensão e uma atenção espiritual que talvez vocês não estavam dando a vocês mesmos, tá? Tem isso. Peraí, não cortou legal aqui não. O que mais pode ser dito nessa leitura? Queria virar e não virou. Vou embaralhar aqui. O que mais pode ser dito nessa leitura? O que mais vocês querem falar nessa leitura? Mais uma, tá? Contemple sua vida amorosa com otimismo. E a outra, caiu mais 2. Engano. Nesta relação dos dois usa a máscara do engano. E tem mais. Conversa com o coração aberto. E a última foi faça um esforço. Olha só. O que aqui tá me dizendo é pessoas que talvez desacreditaram na vida, na sua própria vida ou, né, em conexões. Enfim, aqui mais uma vez falando sobre fé. Fé, não tô falando sobre religião, tô falando sobre fé de fato. Você ter fé na vida, ter fé, talvez, né, em conexões. Ah, tá dizendo que é fácil? Não, porque a gente realmente perde a coragem, às vezes a gente perde, né, a credibilidade nas pessoas, nos relacionamentos. Eu não tô falando por mim, tá? Eu tô falando que aqui tá trazendo a energia. Lembrando que cada um faz da vida o que quer. Se vocês estão se conectando a essa leitura e acham que nunca mais eu vou me relacionar com ninguém, ok, é um direito seu. Eu não tô aqui pra te dar palpite e muito menos pra mandar na sua vida. Eu tô aqui pra te passar o que a energia tá falando, tá? Ah, eu não gostei. Aí, isso daí você revê com você, com os seus pensamentos, com a sua espiritualidade, com o seu eu. Ou então, se essa leitura tá te dando a esperança de que talvez possa aparecer alguém ainda no seu caminho que vai combinar com você, que vai, né, te compreender, enfim. Aí também é um direito seu de se abrir para essa conexão. Mas o movimento depende de cada um de nós. A energia traz isso aqui. Eu sou intérprete das cartas, eu passo o que tá falando. Agora, ninguém é obrigado a viver o que o tarô tá mandando não, tá, gente? Isso aqui é o que tá dentro da energia de quem se conectou a essa leitura. Tá bom? Combinado? Aqui fala para que você sim tenha fé de que pode sim aparecer no seu caminho algo ainda melhor, né? Uma conexão que está em busca das mesmas coisas que você. Pode ser que vai levar um tempo porque há o processo de cura na sua vida. Por quê? Mais uma vez aqui vem sobre alguém que se enganou dentro de uma conexão, né? Alguém que não enxergava talvez aquela relação realmente do jeito que era.
Mais uma vez, não tô falando que as pessoas que vocês se relacionaram era uma pessoa ruim ou falsa, não é isso. É que talvez aquela relação não era para sua vida e talvez vocês estavam ali dentro de, né, de uma energia que vocês achavam que era, sim, a troca para sua vida, uma troca bacana. E na verdade não havia muito bem, talvez de uma parte a vida, a outra não, enfim. Aqui é a necessidade de conversar. Pode ser que essa conversa seja a conversa, lembra, o perdão, do auto-perdão com vocês, ou pode ser que essa conversa seja em relação a essa pessoa ou com alguém que você confie, precise falar sobre isso, para que você de fato libere isso da sua energia, tá? Essa conversa me veio muito falando sobre isso, sobre o perdão que vocês precisam, ou o perdão para a pessoa, ou o auto-perdão. Faça um esforço, me fala sobre você compreender o seu processo. Fala sobre você compreender que, né, talvez aqui vocês acreditavam não era isso, ou talvez a conexão não estava em sintonia com a sua, ou talvez aquilo que vocês esperavam vocês não receberam, mas que você precisa ter o entendimento de alguma forma dentro do seu tempo também, para que você enxergue que, né, talvez era necessário você ter passado por isso, ou também fazer um esforço para compreender o seu próprio processo, ou compreender a outra pessoa, ou compreender por que a relação talvez não deu certo, mas que é necessário um esforço para isso, para que você consiga enxergar alguma situação, tá ok? Vamos tirar aqui o conselho final. Você não deixará que o medo impeça dessa vez. Me dá mais uma aqui, por favor. Mais uma. Ok. Você atraiu notícias maravilhosas. Essas são as duas energias para vocês que trazem, talvez aqui, o medo de se abrir, ou o medo de uma cura, ou o medo de uma expansão espiritual, tá? Adaptem aí a leitura para vocês. E outros, essas notícias é como se vocês, a partir do momento que compreendessem todo esse caminho, né? Que passasse por todas essas questões, talvez aqui são pessoas que abriram o coração, né, para conseguir compreender toda essa energia, aí sim, notícias boas chegassem, notícias a respeito da sua vida ou do seu processo evolutivo, ou para alguns pode ser até uma outra pessoa que vai entrar em sintonia com vocês, lembrando que é uma leitura coletiva, tá? Vamos tirar aqui a mensagem final. Lembrando, deixe seu like aí para contribuir. Caiu, voou duas. Eu não vou aceitar, tá? Vou embaralhar aqui primeiro. Deixe seu like, se inscreva no canal se não for inscrito. Se já faz parte do canal, muito obrigado pela ajuda. Conselho final, somente que cair na mesa. Somente que pular na mesa. Cuide bem de seus papéis e documentos, pois pode perder algum que trairá baixo astral. É melhor pôr tudo em ordem e terá um bom final. Aqui, se a gente for adaptar também para essa leitura, gente, pode estar falando cuidar, né, dos seus sentimentos, das suas emoções, cuidar da sua vida, cuidar aí, né, de questões suas muito pessoais, para que isso não traga perdas para você. Talvez a perda aqui, os sentimentos, ou a perda da confiança, né? E que no final, você se cuidando ou cuidando bem aí de alguma situação muito particular sua, você vai encontrar isso aqui, ó. O bom final, tá? Bem, é isso, gente. Lembrando, tem a leitura dos signos aí, confere as leituras
para os signos mais fortes do seu mapa, que seja, né, trazendo para vocês a instrução, talvez que vocês precisam, a compreensão. Desejo a todos muita saúde, muita sabedoria, que nada. Eu tava finalizando o vídeo e esqueci do sorteio. Vamos sortear os 6 signos. Já tava finalizando antes da hora. Porque a leitura ficou muito comprida, né? Nossa, veio signo demais, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos lá. Sagitário. Peixes, Leão, pode ser signo mais forte no seu mapa ou dessa pessoa, tá? Escorpião, Aquário e Touro. Mesmo que não foi sorteado aqui o seu signo ou dessa pessoa que você está se relacionando ou pretende se relacionar, se a leitura fez sentido, é o que importa, tá? Agora sim, vou indo embora. Fiquem com Deus. Grande beijo. Tchau, tchau.